Aquela criança nascera numa família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Com o decorrer dos tempos, a mãe dizia que aquilo era um castigo de Deus. Como que podia, dentro daquela pessoa bonita, formosa, ter nascido tão estranha criança? Muitas vezes ela dizia que aquela criança envergonhava ela. Essa criança foi crescendo e quando ela andava pelas ruas, parecia um boneco de pano. As mãos compridas, a cabeça enfiada dentro do pescoço, aqueles cabelos compridos, sempre sujos. Andava descalça pelas ruas. A criança nasceu quase surda e muda. E para as pessoas daquela aldeia era uma aberração. As crianças jogavam pedras, os adultos queriam bater, discriminava, tratava totalmente mal aquele ser humano que nasceu com muita deformidade no seu corpo. O seu olhar parecia que estava olhando para a lua, não conseguia conversar, simplesmente grunhia algumas palavras. E a mãe não aceitava de forma alguma e sempre condenava como que aquela criatura podia ter nascido tão feia daquele jeito. Uma família de o pai, a mãe e 2 irmãos. Jazão nunca conheceu o que era um carinho e amor de ninguém. Só pedradas, só humilhações. A mãe fez uma casinha, um cômodo, lá no fundo para que ele pudesse entrar e não incomodar a família. O pai nunca lhe deu um abraço, nunca lhe conversou com ele. Os irmãos, muito menos. E Jazão muitas vezes chegava à noite, machucado, sangrando, chorando e entrava para dentro daquele pequeno quartinho que ele morava. Um belo dia, Jazão viu que tinha pessoas que caminhavam por dentre as matas, alegres, felizes, e caminhavam. E Jazão sentia que tinha alguma coisa que estava acontecendo onde aquelas pessoas iam. E um dia o Jazão acompanhou aquelas pessoas. E na caminhada com essas pessoas, uma senhora olhou para ele, pegou um pedaço de pão e deu para ele comer, que ele estava com muita fome. O Jazão, quando seguiu aquelas pessoas, em um determinado momento, aquela multidão estava seguindo para um monte. E quando o Jazão chegou bem lá na frente, ele viu aquele ser humano, aquele homem de cabelos compridos, um semblante bonito, de calma, de tranquilidade, de serenidade, caminhando dentre as pessoas, até que este ser, vestido de roupa simples, um olhar bonito, um semblante tranquilo, uma paz que transmitia, seu rosto parecia uma luz iluminada. Este homem olhou para todas aquelas pessoas e começou a falar em uma voz bem alta que todos podiam ouvir. O Sermão da Montanha. Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus, quando disse o Sermão da Montanha, aquelas palavras caíam como um bálsamo consolador naquela alma triturada do Jazão. E Jesus foi curando as pessoas, Jesus foi abençoando as pessoas. E em um determinado momento as pessoas foram se afastando, as pessoas foram indo embora. E o Jazão nunca tinha ouvido tamanha coisa boa e gostosa. Jazão nunca tinha ouvido aquelas palavras tão consoladoras que consolou a sua alma profundamente. E aí Jesus começou a caminhar com seus discípulos e o Jazão saiu e ele pensava: eu nunca mais vou abandonar o Mestre, nunca mais irei deixá-lo. Ele me trouxe conforto, me trouxe esperança, me trouxe alegria para minha alma. Mesmo o Jazão tendo dificuldades de audição e tendo dificuldades em falar, porque o Jazão ele não falava, ele grunhia, ele esboçava algumas coisas e por isso as pessoas tinham medo dele. Mas aí o Jazão foi andando, caminhando pela estrada e ele sentiu um movimento, sentiu uma aglomeração por perto dele. Ele se escondeu no meio do caminho, no meio dos capins, até que quando ele olhou para o chão, ele viu aqueles pés daquele homem vestindo sapatos, sandálias. E ele, quando olhou para cima, era o próprio Mestre Jesus que estava na sua frente. Jesus não falou nada. Jesus simplesmente, mentalmente conversando com ele, de alma para alma, disse em pensamento: confia, ama e perdoa. Confia, ama e perdoa. E o Jesus foi embora com seus discípulos. Jazão caiu em si e entendeu que da mesma forma que as pessoas não amavam ele, ele também tinha raiva e tinha ódio e ira das pessoas. E que aquelas palavras das bem-aventuranças tocou o fundo da alma e o coração de Jazão. E o Jazão disse: eu também preciso mudar. Ele voltou para sua aldeia, mas ele voltou com amor, com o coração reformado. E o Jazão colheu muitas frutas silvestres no meio das matas. E quando ele chegou na cidade, quando alguma criança queria tacar pedra nele, os adultos que gritavam, ele oferecia aquelas frutas para eles. Jazão, ele teve uma reforma íntima dentro do seu ser. Jazão também descobriu que do mesmo modo que ele não era amado, mas ele também tinha que amar as pessoas. E o Jazão, ele mudou. O Jazão fez aquela chamada reforma íntima que é tão difícil para que a gente possa fazer. Mas ele começou a tratar as crianças com carinho, com amor, os adultos também. E todos perceberam que o Jazão não era uma pessoa tão ruim. Perceberam que o Jazão tinha um coração bom, que o Jazão não era um monstro, que Jazão era um ser humano, um filho de Deus. Depois de um certo tempo,
O Jazão retornou para o seu quartinho e um determinado dia, a mãe do Jazão ficou muito doente num leito de cama. Ela estava totalmente doente, com chagas, com feridas pelo corpo. O pai foi o primeiro a ir embora. Os outros 2 irmãos fizeram a mesma coisa, abandonaram a mãe e foi embora. Mas o Jazão não. O Jazão, quando viu a situação, o Jazão chegou até a casa. O Jazão sentou no leito da cama da sua mãe e o Jazão lhe deu água, o Jazão lhe deu comida na boca. O Jazão tratou a sua mãe com o amor que Jesus tinha lhe ensinado, o amor ao próximo. Jazão cuidou da sua mãe até nos dias derradeiros, quando ela estava já prestes a partir para outra vida. Naquele momento, a sua mãe olhou bem nos olhos do Jazão e disse: meu filho, me perdoa. Eu não sabia tão grande era a sua alma e seu coração. Eu poderia ter feito muito mais por você, mas o meu orgulho não deixou que eu fizesse. Mas eu quero te pedir perdão, meu filho. E aquele momento a mãe dele deu um abraço no Jazão pela primeira vez na vida. O Jazão sentiu amado. Pela primeira vez na vida, com mais de 20 e poucos anos de idade, o Jazão sentiu o primeiro abraço. E ele e ela, naquele momento, quebraram aquela corrente da desigualdade, quebraram aquela força negativa do amor, quebraram aquela força negativa de filho e mãe. E a mãe dele passou para outra esfera. Depois de algum tempo, quando o Jazão, já mais vivido, mais velho, quando o Jazão também chegou no seu momento de desencarne, o Jazão, quando foi levado para esferas mais altas, ensinos e músicas lindas, recolhido pela espiritualidade, o Jazão deixou aquela veste pesada que ele carregava. Jazão deixou aquela cruz pesada. E o Jazão entendeu que quando Jesus o encontrou, ele não precisava ter sido curado das suas formas físicas, mas que ele tinha sido curado pelo amor de Cristo. Porque Cristo ensinou para ele que o maior amor era o amor ao próximo, o amor do entendimento, do acolhimento e da aceitação também. Porque ele era rejeitado, mas ele também rejeitava. Pensamos nisso. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, vamos fazer as nossas vibrações, vibrando para todo o planeta Terra, para toda a humanidade, para que os ensinamentos de Jesus, para que o amor do nosso Mestre Jesus Cristo nos envolva todos os dias, todos os instantes da nossa vida, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e fazer a nossa reforma íntima, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amai todos aqueles que de alguma forma possam até dizer palavras rudes, nos criticar, nos condenar, mas que nós, na infinita bondade do Mestre Jesus, não façamos aos nossos irmãos as mesmas coisas. Que a gente possa ter um entendimento de amor, de carinho, de paciência, de resignação e pedir a Deus, a Jesus todos os dias que nos ensine o amor do nosso Cristo Jesus.
todos os dias das nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja junto de todos nós. Muita luz e muita paz para todos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz do Mestre Jesus.